Em dia de divulgação de indicadores econômicos importantes, o Ibovespa sai do 0 a 0 e fecha em alta de 2%. Os Estados Unidos divulgaram o dado tão esperado da semana, que é o payroll, que é o dado de geração de empregos. O indicador veio abaixo do esperado. Foram criadas 194 mil vagas, enquanto o esperado era 500 mil vagas. Já aqui no Brasil, a gente teve a divulgação do IPCA. O índice avançou 1,16% no mês de setembro em relação a agosto. Essa é a maior alta para o mês de setembro desde o ano de 94, porém veio abaixo do esperado, que era 1,25%. Já no acumulado de 12 meses, esse dado é de 10,25%. Hoje eu estou aqui com o analista Henrico Cozzolino. Tudo bem, Henrico? Tudo bem, Julia? Tudo jóia. Para a gente falar um pouquinho do que movimentou o mercado nessa semana, que foi uma semana bem complicada para o mercado, né, Henrico? Verdade. Bastante volatilidade, né? O mercado bastante indeciso, não ia para lado nenhum, né? Praticamente vários dias a gente viu teste de níveis de suporte, resistência. E eu acho que um pouquinho aí do que você falou justamente está bastante atrelado com a semana que a gente viveu. Vamos entender um pouquinho até da questão do lado dos indicadores, do lado dos Estados Unidos. Se a gente pensar, veio abaixo do esperado, isso indica que a recuperação econômica não está como o mercado estava esperando mesmo, porém isso foi visto como bom, né? Eu acho que influencia na questão da retirada dos estímulos, né? Do tapering, que eles estavam pensando em fazer isso mais rápido e eu acho que isso vai acabar atrasando um pouquinho, né? Perfeito. Se a gente vê os dois dados, né, que você citou muito bem, no dia de hoje, foi o que, na verdade, acabou salvando a semana para o Ibovespa, para as bolsas aí mundo afora, estão totalmente relacionados com esses dois indicadores, né? Payroll, por mais que tenha vindo abaixo das expectativas, ainda tem um número muito grande de postos de trabalho a serem preenchidos lá, né? E se a gente voltar um pouquinho e entender um cenário de pós-pandemia, né, de recuperação de empregos, ainda as pessoas estão preferindo ficar em casa, ganhando um auxílio ali do governo do que de fato se expor ao risco, né? Isso ainda ocorre, né? Mas os mercados acabaram entendendo isso, né? Que isso é um fato que tende a ser minimizado com o passar do tempo, né? Com a pandemia arrefecendo, ainda tem uma criação ali, né? Tem postos de trabalho a serem preenchidos, né? Não é falta de postos de trabalho, né? Mas assim, as pessoas ainda não estão indo, não estão sendo gerados de fato os empregos. E aí o mercado entende como positivo isso porque os Estados Unidos talvez tem que ser bastante gradual, justamente como o Powell tem dito, né, nos seus comunicados, presidente do Banco Central americano, de não retirar os estímulos de uma vez, né? A economia ainda precisa desses estímulos, então o tapering parece de fato vir aí suave, né? Uma retirada bastante gradual quando ocorrer, né? E por isso que reflete positivamente, né, nos mercados. Aí soma isso o fato do IPCA que você bem comentou, né? Assim, não veio tão alto quanto o mercado esperava, então, mais uma vez, né, uma inflação diferente daquela hiperinflação, muitas vezes que a gente viveu aqui no Brasil, ou que a gente tem na memória, né? Uma inflação, na verdade, de custos, né? Foi um choque ali na cadeia de distribuição, então isso encarece o preço do petróleo, isso faz faltar microchips, chips para automóveis, então sobem os preços dos carros usados, por exemplo, como a gente tem observado. Então, a inflação vindo abaixo também foi um outro dado positivo que salvou aí a semana do Ibovespa. Aí a gente viu isso refletindo bastante aí nas ações até do varejo, né? Que ficaram bem para trás nos últimos dias e tiveram um avanço positivo nessa sessão. O varejo justamente, né, sofrendo muito com o IPCA lá em cima, né, perda de poder de compra, a gente sabe quanto está mais caro a cesta básica, a energia elétrica, isso de fato é perda do poder aquisitivo, as pessoas têm menos recursos ali para aumentar os gastos, tem aquele efeito substituição, né? Troca a carne por frango, ou se o frango está caro, ainda substitui por outros produtos, né? Efeito substituição de inflação, isso vindo menor, né? Vindo mais controlado, as ações do varejo hoje subiram bastante, né? A gente viu Via Varejo, Magazine recuperando, então é importante nesses momentos assim entender justamente esses indicadores, entender o que de fato está barato ali no valor de uma companhia, né? Uma Magazine Luiza, uma Via Varejo, outras ali do setor que estão muito bem posicionadas e baratas, versus aquelas ações que de fato estão caras e vão corrigir muito mais intensamente
com dados menos favoráveis a elas. Ai, pessoal, e lembrando, a gente vai deixar um relatório aqui na descrição, 3 ações para você investir ainda no ano de 2021. Essas ações estão descontadas, então aproveita, confere quais são elas aí no relatório. Ô Henrico, e assim, a gente viu, né, esse desenrolar na sexta-feira, essa melhora, mas assim, aconteceu bastante coisa na semana, a gente iniciou a semana aí, o Ibovespa fechando com uma queda de 2,2, se não me engano, depois ficou aí no 0 a 0. O que impactou assim nessa semana, tirando esse dia de hoje, por que a gente teve uma semana mais negativa? Justamente, acho que é por isso que é importante esse stock picking, né, selecionar os ativos baratos, entender o que de fato vale a pena estar descontado ou o que é risco, né, porque por mais que a gente viva esse cenário de retomada econômica, coronavírus parece controlado, né? Cenário de recuperação, as pessoas querem consumir, querem voltar para os empregos, a gente ainda tem fatores aí no mundo que servem de pano de fundo, né? A gente já falou da inflação, mas aqui no Brasil mesmo, a semana a gente começa com as notícias, né? Por exemplo, da offshore do Guedes, e aí isso traz um viés negativo para o mercado. No dia seguinte ele tem que entregar ali a reforma tributária, enquanto está sendo discutida a PEC dos precatórios, que foi adiada, a votação ali para dia 19 de outubro, né? Então são esses fatores que de pano de fundo, num cenário de retomada, deixam o mercado mais estressado, né? Então a gente vê ampla volatilidade de preços, né? Bovespa testa o 108 e recupera para 112, mas não não desenvolve ainda uma tendência de alta, né? Então por isso que é importante, acho que estar comprado em bons ativos. Tem ainda esse pano de fundo, cenário local, e aí tem PEC, que a gente vai falar bastante, tem a questão do ruído político, o prêmio de risco, que está embutido, ao meu ver, ali de uma maneira já muito clara, né? Desde os 131 mil pontos para os 110, já tem boa parte desse risco político, cenário local de uma economia em desenvolvimento que está nos preços. Isso continua, né? E cenário externo também tem as questões da Evergrande aí, que a gente eventualmente pode vir falar com mais detalhes. Isso deu uma acalmada, né? Não está tanto nos noticiários, mas está no radar dos investidores, que é também o caso da questão fiscal dos Estados Unidos, que também tem pesado um pouquinho nos mercados recentemente, né? Verdade, bem lembrado, os setores externos, a questão fiscal, eles adiaram um pouquinho ali os estímulos, né? Tem um consenso até dezembro, tem a questão da Evergrande com um anúncio recente aí da ex-acionista, a Chinese States, que subiu 30% ao anunciar uma OPA, né, aquele processo de oferta pública de ações, ou seja, encerra capital, sai de bolsa, o mesmo poderia acontecer com a Evergrande, reflete até em Vale, né, essa questão. É verdade. E para a próxima semana, Henrico, o que a gente pode esperar aí de movimentação? Esse movimento de alta tende a persistir? Perfeito. Bom, no curto prazo eu gosto de usar bastante análise técnica, né, a gente pode entender então de novo 108 como suporte, um repique de preço até o 115, né? Ainda é muito cedo para a gente reafirmar que reverteu uma tendência de baixa dos 131 mil pontos aos 110, né? Ao que tudo indica, essa movimentação da última semana, né, nos parece que o mercado começa a entender que tem muito ativo ainda barato, né? Então, vai permanecer no fundo o ruído político, a questão da PEC dos precatórios, o próprio gasto de infraestrutura nos Estados Unidos e o consenso ali entre, pelo menos, republicanos e democratas estão dispostos a discutirem, né? Então, eu acho que melhora um pouco o cenário, principalmente na questão da Evergrande, né? Que é um assunto que está muito quente, né? E essa possível solução da sua ex-acionista, né? Isso pode reverter na Evergrande. E aí volta um minério mais tranquilo. A Vale tem um grande peso no Ibovespa, a gente já falou bastante setor de bancos, bastante descontado, então parece que o rally de final de ano assim quer se aparecer. Aproximando, né? Sim. Coisa boa, isso é bom para os investidores que têm apanhado bastante esses dias, né? Com certeza. Bem colocado, Henrico. E pessoal, lembrando, a gente deixou um relatório aqui na descrição com 3 ações para vocês investirem ainda no ano de 2021. Por hoje é isso. Obrigada, Henrico. Obrigado você, Ju. Até a próxima.